Do Serrote Preto, Lampião e seus cabras seguiram no dia seguinte em direção à Serra dos Caibros, usando os costumeiros despistamentos, ficando uns dias escondido na casa de um coiteiro chamado Domingos Antônio. Mandou que o coiteiro fosse à farmácia de Gerson Maranhão, em Mariana, comprar iodo e outros remédios para sabiá, que a cada dia ficava pior e acabou morrendo. As caatingas do Moxotó e do navio fervilhavam de soldados à procura do bando, comandados pelo coronel João Nunes, pelo capitão Pedro Malta e pelos tenentes Higino Belarmino, Alencar de Carvalho, Optato Gueiros e Muniz de Farias. Mais de 500 soldados. Quando a coisa acalmou um pouco, Lampião subiu para Jeritacó, São Caetano, Canto da Manga, São Gonçalo, Tenório e Vazinha. Passou beirando Vila Bela e Belmonte e escapou para o Ceará. No tempo em que andava com Sebastião Pereira, ele estivera algumas vezes naquele estado, tendo feito boas amizades com fazendeiros e chefes políticos da região montanhosa do Cariri. Precisava refazer o bando, porque alguns cangaceiros haviam deserdados e outros tinham sido dispensados. Na volta, ao passar pela Paraíba, 2 volantes pegaram a pista do bando. Não sabendo o que estava sendo seguido, Lampião desceu de Conceição do Piancó para Vila Bela pela estrada do Pelucinal, detendo-se perto da fazenda Abóboras, a fim de aguardar uma encomenda que havia feito. Enquanto isso, Sabino Gomes saiu com seu grupo para fazer uns trabalhinhos nas redondezas, região que ele conhecia como ninguém. Um desses trabalhinhos foi o assalto à residência de um cidadão chamado João Alves Pereira, na fazenda Água Branca, a atual Luanda. Morreu João Alves e ficaram feridos 3 filhos e uma nora. Isso foi no dia 13 de abril de 1925. Quando Sabino voltou, no dia 14, o grupo retomou a viagem. Os comandantes das volantes paraibanas, em face da rota seguida pelos cangaceiros, estavam certos de que Lampião iria assaltar Vila Bela. E então apressaram o passo para se juntar às forças locais, de modo a evitar um desastre. Viajavam por uma estrada que passava pela fazenda Chique-Chique Saco, ao norte da formidável montanha conhecido como Serra Talhada. De longe, a montanha parece um bloco só, porém de perto se nota que há vários blocos separados discretamente por gargantas ou grotas. Daquele lado, a montanha se abre em 2 pernas, formando um extenso vale em seu interior. Para quem vinha da Paraíba, havia as estradas principais que contornavam a montanha, uma pela direita e outra pela esquerda. Mas os viajantes preferiam um atalho que se metia pelo referido vale entre as 2 pernas da montanha e passava para o outro lado, que dava acesso à Pedra do Sino, do outro lado da Serra do Saco. Porém, essa passagem era ruim, sendo preferível a outra mais adiante, depois da Grota Negra, na extremidade do vale, por uma fenda apropriadamente denominada Boqueirão, entre a Serra do Saco e o maciço principal da Serra Talhada. À altura da Serra do Saco, os soldados notaram que os rastros dos cangaceiros deixavam a estrada, ficando evidente que eles ou estavam escondidos na serra ou tinham atravessado para o outro lado pela Grota do Saco. Diante disso, as forças prepararam-se. Uma seguiu para Vila Bela pela Grota da Negra, atravessando pelo Boqueirão, a fim de avisar ao tenente Alípio Pereira do perigo que a cidade estava correndo e, ao mesmo tempo, pedir ajuda, enquanto que a outra pegou a pista dos cangaceiros para localizar o coito, esperando que os companheiros voltassem com um substancial reforço
das forças do tenente Alípio. Era mais ou menos 3 horas da tarde. O grupo que seguiu para a cidade topou no Boqueirão com um automóvel e o comandante resolveu mandar parar para fazer uma vistoria. Surpresa! No veículo havia vários cunhetes de balas de fuzil. O condutor do veículo foi submetido a rígido interrogatório. Não foi preciso muita pressão. O sujeito terminou revelando tudo. Seu nome era José Olavo de Andrade, comerciante e político de Vila Bela. E a encomenda estava sendo levada para Lampião. Quem mandava era o major Teófane Torres e Cornélio Soares. A munição tinha sido comprada em Salgueiro como se fosse para a família Pereira. O transporte de Salgueiro para Vila Bela havia sido feito dentro de latas de querosene, escondido debaixo de cargas de cebola e alho. O interrogatório foi suspenso, porque naquele instante ouviram-se tiros para os lados da Serra do Saco, o que significava que a outra volante localizara os cangaceiros. Despachou-se então o mensageiro para ir pedir reforço em Vila Bela, levando preso o homem da munição, enquanto os outros soldados corriam para socorrer os colegas, guiados pelo pipocá da fuzilaria. Nada, porém, puderam fazer, pois quando chegaram ao local do combate, a luta já terminara, restando apenas cuidar dos feridos. Não era preciso perguntar o que acontecera. Os companheiros tinham caído numa emboscada na Grota do Saco. Os cangaceiros, percebendo que estavam sendo seguidos, tinham se entrechirado em ambos os lados da grota que corta a serra. Com uma só descarga, 10 soldados ficaram feridos. 2 cangaceiros também tiveram ferimentos graves: José Firmino, vulgo Canção, e o famoso Sabino Gomes. O ferimento de Canção era curioso. A bala entrou no joelho e foi sair no calcanhar. Quanto a Sabino, uma bala o atingiu à altura do peito direito e saiu pelas costas, na ponta da espada. Quando o reforço enviado pelo tenente Alípio chegou, já era noite. Os comandantes decidiram cercar a área, ocupando todos os locais de passagem, de modo que os cangaceiros não teriam por onde escapar. Apenas se descuidaram em um ponto: o riacho por onde os cangaceiros tinham vindo, pois os comandantes jamais imaginariam que eles voltassem pelo mesmo lugar, passando pelo local do combate, quando lógico seria romper caminho pelo outro lado da serra. O endiabrado Lampião parece que adivinhou o pensamento dos comandantes e pela madrugada, enquanto os soldados aguçavam os olhos em tudo quanto era vereda, os cangaceiros, arrastando-se pelo chão, pegaram o leito do riacho, refazendo o caminho de volta. Retomam o caminho principal no vale no sentido da Grota da Negra. Atravessam o Boqueirão e passaram abeirando Vila Bela sem nenhum contratempo. Sabino e Canção, feridos, ficaram escondidos na serra. Como Canção tinha um irmão que morava perto dali, Lampião mandou um cangaceiro informar a ele o local de esconderijo, recomendando que só fosse vê-los quando a polícia deixasse a área. O povo de Vila Bela acordou com a notícia de que Lampião estava cercado na Serra do Saco. Em toda a cidade era só no que se falava. Foi quando um sujeito contou que tinha visto uns homens armados atravessando o Pajeú naquela madrugada. As autoridades mandaram verificar os rastros. Não havia dúvidas. Os cangaceiros tinham escapado. Dias depois, quando Sabino melhorou um pouco, arranjou um burro e foi recuperar-se na fazenda do coronel Ângelo da Gia, seu amigo do peito, a umas 35 léguas dali. Canção, tendo ficado aleijado, não podendo mais continuar como cangaceiro, viajou para Juazeiro do Norte, a fim de pedir
a bênção do Padre Cícero. A bênção do Padre Santo deu-lhe sorte. Canção, batizado José Firmino, mudou de nome. Passou a se chamar Aleixo e trabalhou algum tempo no engenho do Coronel Santana, na Serra do Mato, até ser descoberto o seu paradeiro, quando foi preso e levado para o Recife. Depois de cumprir parte da pena, recebeu liberdade condicional e foi morar em Vila Bela. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.